Cálculo, volume 1, James Stewart, 7ª edição, capítulo 2, exercício 2, da seção 2.3, item A. Usando a propriedade da soma, temos limite de f de x quando x tende a 2, mais limite g de x quando x tende a 2. Observando o gráfico, limite de f de x quando x tende a 2 é igual a 2. Limite de g de x quando x tende a 2 é 0. Logo, limite de f de x mais g de x quando x tende a 2 igual a 2. Para a resolução do item B, utilizaremos a propriedade da soma. Limite de f de x quando x tende a 1 mais limite de g de x quando x tende a 1. Observando o gráfico, limite de f de x quando x tende a 1 igual a 1. Limite de g de x quando x tende a 1 não existe, porque os limites laterais são diferentes. Vindo pela esquerda e vindo pela direita, o resultado não bate. Então, não existe. Logo, limite de f de x mais g de x quando x tende a 1 não existe. Para a resolução do item C, utilizaremos a propriedade do produto. Limite de f de x quando x tende a 0 vezes limite de g de x quando x tende a 0. Observando o gráfico, limite de f de x quando x tende a 0 é 0. Limite de g de x quando x tende a 0, aproximadamente 1,2. Logo, limite de f de x vezes g de x quando x tende a 0 igual a 0. Para a resolução do item D, utilizaremos a propriedade do quociente, onde limite de f de x quando x tende a menos 1 divididos por limite de g de x quando x tende a menos 1. Observando o gráfico, f de x quando x tende a menos 1, menos 1. G de x quando x tende a menos 1 igual a 0. Limite de f de x divididos por g de x quando x tende a menos 1 não existe, pois a regra é válida desde que o denominador não seja 0. Para a resolução do item E, utilizaremos a propriedade onde uma constante multiplicando uma função é a própria constante multiplicado pelo limite desta função. Substituindo a constante 2 ao cubo vezes o limite de f de x quando x tende a 2, observando o gráfico, limite de f de x quando x tende a 2 igual a 2. 2 ao cubo igual a 8 vezes 2 igual a 16. Para a resolução do item F, utilizaremos a propriedade onde limite de uma raiz é a raiz do limite. Limite de f de x quando x tende a 1, observando no gráfico, equivale a 1. Substituindo,
raiz de 3 mais 1 igual raiz de 4. Raiz de 4 igual a 2.